A definição e etimologia da palavra temperança, que o apóstolo Paulo menciona aos Gálatas no capítulo 5, versos 22 e 23, como um dos aspectos do fruto do Espírito, vem do termo grego enkrateia, que significa autocontrole, domínio próprio ou força interior. Esse termo deriva da raiz kratos, que denota poder ou força, e do prefixo in, que indica algo interno, resultando na ideia de um poder interno para controlar desejos e impulsos. A temperança é uma virtude cardial que significa ter equilíbrio, domínio próprio e saber dizer sim e não no momento certo. A temperança, segundo o apóstolo Paulo, mencionada no livro aos Gálatas, capítulo 5, versos de 19 a 21, é um contraste direto com as obras da carne, que incluem impureza, lascívia, inimizades e glutonarias, expressões de uma vida sem a direção do Espírito Santo. Enquanto a carne vai em busca por prazeres descontrolados e impulsivos, a temperança ensina autocontrole e submissão ao Espírito. A temperança é importante para a maturidade humana e para a busca da santidade. Ela ajuda a controlar os excessos e a evitar a autoindulgência. Pregadores que abordaram o tema. John Wesley, de 1703 a 1791. O fundador do metodismo destacava a necessidade da santidade e do autocontrole como marcas de um cristão verdadeiro. Ele ensinava que a temperança era essencial para evitar excessos e manter o foco em Deus. Jonathan Edwards, de 1703 a 1758. Pregador do avivamento nos Estados Unidos, enfatizava o domínio próprio na luta contra os desejos pecaminosos e no desenvolvimento de uma vida santa. Charles Spurgeon, de 1834 a 1892. Pregava sobre o equilíbrio entre a graça de Deus e a responsabilidade humana no autocontrole, alertando contra os excessos e chamando a igreja ao arrependimento. Billy Graham, de 1918 a 2018. Destacava a importância do Espírito Santo na capacitação do crente para viver em santidade e exercer domínio próprio diante das tentações do mundo. Paul Washer, contemporâneo. Enfatiza a temperança como um sinal de um verdadeiro convertido, mostrando que um cristão genuíno deve evidenciar domínio próprio e uma vida transformada. John Piper, contemporâneo. Ensina que a temperança não é apenas evitar o pecado, mas usar os desejos e paixões para a glória de Deus, tendo Cristo como maior tesouro. Neste contexto, o apóstolo Paulo fala sobre a temperança usando a metáfora dos atletas. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, versos 25 a 27. Aqui, a temperança é comparada à disciplina de um atleta que se priva de excessos para alcançar um prêmio. Da mesma forma, o cristão deve exercer autocontrole para permanecer fiel ao chamado de Cristo. A relação com a cruz de Cristo está em que a temperança é um reflexo da vida crucificada, afirma Paulo, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6, verso 14. A cruz é o símbolo da renúncia ao eu, e aos desejos desordenados. A verdadeira temperança não vem apenas de força de vontade, mas do Espírito Santo operando no crente para vencer a carne. A inclusão do pecador na salvação está no fato de que ninguém pode viver a temperança ou vencer as obras da carne sem primeiro ser transformado pela cruz de Cristo. Isso mostra que, antes da conversão, todos estavam escravizados ao pecado, mas, pela cruz, todos podem ser inclusos na salvação. As obras da carne destrói, a temperança é construída através da cruz. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 6 e 7.